Olá pessoal, meu nome é Renato e juntamente com o Matheus Brito nós vamos fazer a apresentação do primeiro trabalho da matéria de Ciências de Dados, que basicamente nós importamos um dataset do dados.frn, que esse dataset é sobre a avaliação de docentes da instituição e nós, ao fazer essa importação, nós fizemos um tratamento e analisamos esses dados. Primeiramente, nós fizemos a importação das bibliotecas que nós vamos utilizar. O código foi feito em Python. Para a parte visual, nós importamos a Matplotlib e a Seaborn. E para a parte do tratamento de dados, nós usamos a NumPy e o Pandas. Na parte de processamento da captura dos dados, nós usamos o pd.read, né, para ir lá no dicionário de dados, que fala sobre avaliação de dados, né, que é o dataset que importamos. E podemos observar que nesse dataset tem, por exemplo, o ID do docente, o nome do docente, ano, período. Então podemos fazer uma boa análise com relação no decorrer dos anos, né, das notas dos professores, que vamos ver mais para frente. É, imprimimos as 50 primeiras linhas para ver como é que tá os dados. Fizemos uma pequena filtragem, né? Filtramos o ano para saber se está tudo legal, então ele retornou tudo direitinho. E para a parte da análise da qualidade dos dados, nós utilizamos a biblioteca misigno, que ela vai nos retornar os dados faltantes. E uma característica legal desse no nosso dataset que importamos é que ele não tem nenhum dado faltante. Ele é 100% preenchido. Então é muito bom, podemos ver que não tem nenhum espaço em branco. Podemos confirmar que não tem nenhum dataset, nenhum dado faltante e para a nossa parte de pré-processamento, nós utilizamos o ponto .info, que ele vai retornar, por exemplo, o tipo, né, de cada variável, por exemplo, inteiro, float, objeto. E partindo agora para uma análise mais completa, né, nós utilizamos o Pandas Profile, que ele vai retornar um panorama de todos os dados e de todas as estatísticas em cima desses nossos dados, que a gente vai ver lá embaixo. É uma parte bem visual mesmo. Nós podemos confirmar que o Messigno nos retornou lá anteriormente, que não tem nenhum dado faltante. Nós podemos confirmar aqui com o Pandas Profile. Podemos também obter várias informações das nossas variáveis, né? Várias estatísticas, gráficos. É bem interessante. Na parte de interação, né, da parte de correlação, nós podemos ver que elas não são muito correlacionadas entre si, porque se duas variáveis são muito correlacionadas, não adianta elas serem utilizadas, né? Mas a gente pode ver que isso não aconteceu aí com o nosso dataset. Os missing values também, que não temos valores faltantes. Um pouco das primeiras linhas e últimas linhas. E partindo agora para a parte do tratamento de dados, como eu falei anteriormente, nós não temos dados faltantes, então não precisamos fazer alterações, né, nenhum tratamento nessa parte. E também não precisamos excluir nenhuma linha, porque nós avaliamos o nosso dataset e chegamos à conclusão que podemos precisar de todas as colunas. Vocês podem pensar, por exemplo, que não poderíamos utilizar o ID do professor, só que às vezes, dependendo do acesso do usuário, ele só pode ter acesso ao ID do professor e não ao nome. Ou às vezes ele tem só o ID e não o nome, né? Então nós optamos por deixar lá o ID do professor e também todas as outras colunas que são importantes para a nossa utilização. Bom, e aí nós fizemos um histograma de algumas das variáveis para ver como é que estava a distribuição desses valores. E a gente escolheu algumas variáveis que achávamos importantes, por exemplo, a postura profissional média e a atuação profissional média de cada professor. Nós podemos ver que a maioria desses valores se concentra entre valores de 8 a 10, então são notas altas que são dadas pelos alunos,
isso é preciso ser levado em consideração, né? E também a distribuição da variável ano. Nós podemos ver que existem valores de 2013 a 2020. Em 2008 nós tivemos o maior pico de avaliações coletadas dos alunos, e podemos perceber que em 2020 teve um número bem baixo, provavelmente por algum erro na coleta desses dados. O nosso dataset ele tem cerca de 100 mil linhas de dados, mas a gente viu que com relação a 2020 existem apenas de 90 a 100 linhas, então por isso que esse valor aqui está bem baixo. Mas mesmo assim a gente conseguiu considerar o ano de 2020 nas nossas visualizações e avaliações. Isso. Talvez no caso de 2020 o nosso dataset não esteja muito atualizado, né? Por ser um ano quase que atual, né? Ano passado, então ele talvez não esteja muito atualizado e por isso que tinha poucas informações. Isso. Aí aqui a gente pode confirmar de novo que não teve nenhum valor nulo, e partindo realmente para a parte de visualização, nós fizemos alguns gráficos violino para ver como é que estava a distribuição desses dados ao longo dos anos. Aqui, por exemplo, considerando as avaliações de atuação profissional de cada professor, a gente pode ver que em 2020 nós tivemos as piores avaliações, vamos dizer assim, pelos alunos. Então foi um ano que os professores eles tiveram uma pontuação mais baixa no geral nessas avaliações, e isso leva a gente a considerar que 2020 foi um ano que começou a pandemia e a universidade precisou se adaptar ao ensino remoto. Então nós podemos associar isso a um dos impactos, né, da pandemia e do ensino remoto na qualidade do ensino da universidade. Isso pode ser levado em consideração. Já utilizamos o gráfico de período por atuação profissional para mostrar que a avaliação dos alunos elas não mudam muito de um período para o outro, né? Na UFRN existem 2 períodos por ano, mas geralmente o período não influencia na avaliação dos alunos, porque a gente pode ver que os gráficos são bem parecidos. Agora, com relação à autoavaliação de cada aluno ao longo dos anos, nós também podemos ver que em 2020 os alunos também colocaram notas baixas para sua autoavaliação, notas menores do que os anos anteriores, e isso também se dá ao fato de toda a adaptação que precisou ser feita com relação ao ensino remoto. E aqui também para ver que a autoavaliação do aluno ela não é impactada pelo período do ano, né, pelo semestre em que a universidade está, porque os gráficos são bem parecidos. Aí aqui nós fizemos uma filtragem por alguns discentes específicos selecionados aleatoriamente, docentes na verdade, alguns professores selecionados aleatoriamente, para mostrar que o nosso dataset ele também pode ser usado para pesquisar separadamente sobre e avaliar os dados dos professores, de cada professor ao longo dos anos. Para ver como é que está a avaliação dele ao longo dos anos, se ele está melhorando a sua avaliação, se os alunos ao longo dos anos estão encontrando uma melhora naquele professor, ou se não, se ele está regredindo, e aí a universidade pode procurar o porquê que ele está regredindo. Aqui, por exemplo, nós podemos ver que o professor Cicliano Leite Barreto, em 2017, ele teve um pico, né, uma nota bem alta, comparada ao seu histórico, e depois foi decaindo novamente. Todas essas análises elas podem ser feitas a partir do nosso dataset, e por isso que nós consideramos bastante importante utilizá-lo neste trabalho. E basicamente é isso. Isso, e nessa parte final nós podemos fazer uma comparação, né? Porque pode ter dois professores que estão dando uma mesma disciplina, e nós podemos fazer essa comparação da avaliação dos alunos com o professor. Isso. E é isso, foi esse o nosso trabalho. É isso, pessoal. Até mais.